economista também soubesse de psicologia, de biologia, né? Afinal, a economia emerge de uma organização social de base biológica, né? E para entender de biologia você tem que entender de química, para entender de química você tem que entender de física. Então, olha só, né? O psicólogo perfeito, ele teria que ser formado em física, em química, em biologia, em economia e em psicologia. Lógico que isso é impossível, né? É impossível ser especialista em tudo. E eu mesmo não me consultaria com um psicólogo que dedicou mais tempo da vida dele estudando outras coisas que pouco tem a ver com a psicologia, né? Então, lógico, né? A gente não tem que acabar com a especialização. A especialização é maravilhosa, ela nos trouxe coisas maravilhosas. Eu mesmo, se não fosse pela minha especialização, eu nem sequer poderia estar trabalhando aqui no Japão, né? O meu visto aqui no Japão é o visto de especialista. Parando para lembrar agora. É um visto de especialista, né? Mas a tendência é que, em conjunto com a especialização, a gente vá aprendendo a manter o contato com o todo, né? A gente não pode perder de vista a maneira como a gente se conecta com todo o resto. Porque senão a gente cai na pós-modernidade, que é onde nós estamos. Nós vivemos numa distopia pós-moderna. Isso é o cyberpunk, na verdade, né? A crítica do cyberpunk, para além da parte científica, da parte tecnológica, está em retratar uma distopia pós-moderna no nível social, né? A pós-modernidade é uma consequência natural da modernidade, do iluminismo, né? É sempre assim, toda ação gera uma reação, né? A história, aparentemente, não é uma bola de neve. Ela é um pêndulo. Ela vai e volta, né? Só que ela não vai e volta exatamente do mesmo jeito toda vez. É um pêndulo caótico. Ou que nem eu costumo brincar dizendo que a história é um pêndulo de neve. É uma mistura de um pêndulo com uma bola de neve. Ele vai e volta, mas ele vai acumulando neve também. Ele vai se transformando a cada volta, né? Eu já falei isso em outros vídeos, que a evolução é um processo irreversível. A entropia é irreversível. Por mais que você tenha animais que resguardem características genéticas que eventualmente voltam a se manifestar milhões de anos depois, o animal não volta a ser o mesmo animal que ele era no passado. Por mais que algumas características possam voltar, elas voltam num contexto diferente, né? Elas voltam afetadas por milhões e milhões de anos de evolução no meio do caminho. A nossa história é assim também, né? As discussões que a gente tem hoje no Twitter não são essencialmente diferentes das discussões que os filósofos tinham lá em Atenas 500 anos antes de Cristo. Só que, ao mesmo tempo que não é essencialmente diferente, também não é 100% igual, né? Porque, como eu disse, é um pêndulo de neve, o contexto atual é diferente. E hoje, o senso comum ocidental, pelo menos, é completamente pautado por essa perspectiva pós-moderna em resposta à modernidade, né? Toda a minha formação acadêmica foi pós-moderna. Eu tive uma formação pós-moderna. E provavelmente muitos de vocês também, que são formados em humanas principalmente. A pós-modernidade foca na desconstrução. Hoje em dia a gente tem esse costume, né, de falar que fulano de tal é desconstruído. Ele é um cara desconstruído. Essa é uma expressão tipicamente pós-moderna, que é um efeito direto da especialização excessiva que começa lá na modernidade, né? A gente se especializou tanto, mas tanto, em pedacinhos tão pequenos da realidade, que a gente desconstruiu a realidade. A realidade está em pedaços na pós-modernidade. As pessoas não são mais capazes de relacionar as coisas, de ligar os pontos, né? Cada indivíduo vive no seu microcosmo fractal, fascinado com o infinito que existe em si. Você pode passar a vida inteira mergulhando em si mesmo, que você nunca vai se esgotar. Mas quanto mais você se afunda em si, mais você se aliena, mais você se esquece que você não existe sozinho. Você existe em relação, você existe em relações. O Alan Watts tem uma frase legal que ele diz que hoje em dia as pessoas pensam tanto que chega uma hora que elas não têm mais nada para pensar senão os próprios pensamentos. Você se afoga em si mesmo. Por isso que a pós-modernidade é essencialmente individualista. Cada indivíduo possui a sua verdade, cada indivíduo é um universo particular. E isso é bonito de certa forma, isso dialoga com as filosofias aqui do Oriente, inclusive. Cada coisa que existe é uma manifestação de todo o cosmos.
É ver o mundo inteiro em cada grão de areia, né? William Blake. O universo inteiro existe holograficamente em você. É o princípio hologramático do Edgar Morin. A noção de que o todo está contido em todas as partes. Você é a consequência exata do universo inteiro até aqui. Isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito. O problema é que a pós-modernidade, até por não ser uma religião, como o budismo, como o taoísmo, ela não encontra saída prática nessa incursão. Na pós-modernidade você não desperta, você não transcende. E aí você não tem para onde escoar o relativismo. Você fica preso no próprio ceticismo e acaba sobrando só a sua verdade particular como sendo a realidade última. Tá ligado? E quando a sua verdade particular conflita com a verdade particular de outra pessoa, como as duas possuem a mesma validade ontológica, tudo que resta é guerrear. O mundo vira uma disputa de verdades, uma disputa de narrativas. Esse é o mundo em que a gente vive hoje, né? Um mundo alimentado pela lógica das redes sociais, em que o algoritmo acaba te fechando em bolhas que só reverberam a sua verdade particular, de modo que você vai se tornando cada vez mais alienado de todo o resto. Você valida ou cancela um discurso dependendo de se ele ecoa na sua bolha ou não, né? O conteúdo, a coerência, a estrutura lógica do discurso vai perdendo importância para os interesses particulares de cada indivíduo, de cada grupo, de cada bolha, né? Isso fica ridiculamente claro no Ocidente. Aqui no Japão isso ainda não é tão evidente, na China também não, aparentemente. Mas na América e na Europa isso é gritante. A cosmovisão das pessoas deixa de ser concebida a partir de um sistema de pensamento e passa a ser composta por uma série de opiniões isoladas, né? Uma colcha de retalhos. Nossa. Eu já falei isso em vários vídeos, né? Em vários vídeos. Né? É como se você estivesse montando um carinha no videogame. É como se você tivesse uma pool de opiniões prontas dentro da sua bolha de pensamento e você vai escolhendo a dedo as que você gosta e as que você não gosta. Você não entende o raciocínio lógico que leva à concepção daquelas ideias. Você só adere à opinião depois que ela já está pronta, sem nem saber que muitas vezes ela contradiz alguma outra opinião que você já tinha antes. Tá ligado? É exatamente daí que surgem os Keynes Wests, as Emílias Pérez, as Alices Wendel lá da Alemanha, né? Indivíduos cuja existência já é uma contradição, né? Simplesmente porque a realidade para essas pessoas está tão fragmentada que elas já não conseguem encontrar relação entre as diferentes pautas que elas defendem ou entre o que elas defendem e o que elas são, né? Tudo se resume a uma disputa de poder para tornar a sua verdade particular a norma. Eu não acho que o mundo hoje seja pior e nem muito diferente do que ele já foi no passado, mas eu já consigo sentir o Zeitgeist, o espírito do tempo, o pêndulo da neve da história começando a pender para o outro lado de novo, né? Mais uma vez, o processo é lento e a evolução é irreversível. A modernidade vai ser completamente superada e, em seguida, a pós-modernidade também. E aqui a gente já vai entrando na era da complexidade, a era do pensamento complexo. A teoria da complexidade, no meu entendimento de merda, é a síntese da modernidade e da pós-modernidade, né? A gente supera a linearidade, o mecanicismo, a gente supera o reducionismo iluminista, mas sem perder o rigor científico, e a gente admite a complexidade, a gente admite a interdependência, a recursividade, mas sem cair num relativismo absoluto.